Tânia Nery, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. Vamos à palavra de Deus em Mateus 10, 28. Não tema aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas temam aquele que é capaz de destruir ambos, a alma e o corpo. De qualquer maneira que a pessoa chega ao inferno, essa pessoa adquire um corpo de morte. O Senhor Jesus pegou minha mão e nós começamos a descer por um túnel muito escuro que nos conduzia ao centro da terra. Nós chegamos num lugar com muitas portas. Uma delas se abriu e nós entramos com o Senhor. Eu não deixaria a mão do Senhor, porque eu sabia que se eu o fizesse, eu ficaria no inferno para sempre. Ao entrar pela porta, eu vi que era um enorme muro. Havia milhares de pessoas penduradas pela cabeça por anzóis, com algemas que prendiam suas mãos no muro. Nós também vimos milhares de pessoas permanecendo no meio das chamas por toda parte. Nós fomos de frente a uma das chamas e começou a descer lentamente. Aos poucos eu podia ver uma pessoa dentro, e quando ele falou, eu podia dizer que era um homem. O homem estava usando uma vestidura sacerdotal que estava toda em trapos e rasgada. Bichos estavam escorregando dentro e fora por todo o corpo deste homem. Ele parecia queimado e torrado pelo fogo. Os olhos dele tinham sido arrancados e sua carne estava derretendo e caindo no chão. Mas quando a carne caía por completo, crescia novamente e todo o processo continuava. Quando ele viu Jesus, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Por favor, me tire desse lugar por um momento, por um minuto. No peito desse homem havia um prato de metal que lia-se: Eu estou aqui por roubar. Quando Jesus se aproximou, ele perguntou ao homem: Qual o seu nome? O homem respondeu: André. Meu nome é André, Senhor. O Senhor perguntou: Há quanto tempo você está aqui? André respondeu: Eu estou aqui há muito tempo. O homem começou a contar sua história. Ele disse que ele tinha a responsabilidade de coletar tributos e organizar a distribuição monetária aos pobres em sua igreja católica. Contudo, ele roubou o dinheiro em vez disso. Com os olhos cheios de compaixão, o Senhor perguntou ao homem: André, você já ouviu o Evangelho? Ele respondeu: Sim, Senhor. Havia uma mulher cristã que foi à igreja e ela pregou o Evangelho para mim uma vez, mas eu não quis aceitá-lo. Eu não queria acreditar, mas eu creio agora. Agora eu acredito que isso é real. Por favor, Senhor, tire-me daqui por pelo menos um momento. Enquanto ele falava, os bichos rastejavam pelo buraco de seus olhos, saindo pelas orelhas e vindo dentro novamente por sua boca. Ele tentava empurrá-los para fora com suas mãos, mas era impossível. Ele estava gritando, agonizando, e manteve implorando misericórdia a Deus. Ele manteve pedindo a Jesus para tirá-lo daquele lugar. Muito pior, havia demônios atormentando ele constantemente, perfurando ele com suas lanças. Os demônios pareciam com os bonecos de brinquedo que nós temos aqui na terra, chamado os Jordanos. Eu vi aqueles bonecos no inferno, mas eles não eram mais bonecos. Eles estavam vivos e eram demônios. Eles tinham aproximadamente 3 pés de altura e dentes muito afiados. Sangue saía de suas bocas e os olhos deles estavam completamente vermelhos. Eles estavam ferindo André com toda a força que eles tinham. Da mesma maneira estavam todos aqueles nessa parte do inferno. Quando nós observamos isso, eu perguntei ao Senhor como era possível para um boneco na terra parecer exatamente como um demônio. O Senhor me disse que aqueles eram espíritos de tristeza. Enquanto nós continuamos, nós vimos milhares de pessoas em tormento. Sempre que uma alma vê o Senhor, eles tentavam alcançá-lo com suas mãos descarnadas. Eu percebi uma mulher que começou a gritar. Enquanto ela via Jesus, ela gritou: Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Tire-me deste lugar. Ela estava sofrendo muito
e ela estendeu sua mão na direção do Senhor. Ela continuou implorando ele para tirá-la daquele lugar por pelo menos um segundo. Ela estava totalmente nua e coberta com lama. O cabelo dela estava totalmente sujo com bichos que subiam e desciam pelo corpo dela. Ela tentava tirá-los com a mão, mas cada vez que ela tirava alguns deles, eles se multiplicavam ainda mais. Os bichos tinham aproximadamente de 15 a 25 centímetros. A palavra de Deus diz em Marcos 9,44, onde os bichos não cessam e o fogo não se apaga. Era tão terrível ver essa mulher e ouvi-la chorar, e os bichos que comiam a carne dela com voracidade. Havia um prato de metal enfiado no peito dela, que não podia ser destruído pelas chamas. Estava escrito: eu estou aqui por fornicação. Da mesma maneira do pecado dela, essa mulher era forçada a fornicar no inferno com uma cobra grande e repugnante. A cobra tinha grandes espinhos por todo o corpo e tinha aproximadamente de 15 a 25 centímetros. A cobra penetrava nas partes íntimas e subia por todo o corpo dela até a garganta. Quando a cobra entrou nela, ela começou a gritar. Ela implorou ao Senhor mais intensamente para tirá-la daquele lugar. Senhor, eu estou aqui por fornicação e eu estou aqui por 7 anos, desde que eu morri de AIDS. Eu tive 6 amantes e eu estou aqui por fornicação. No inferno, ela tinha que repetir o seu pecado toda vez. Ela não tinha descanso nem de dia nem de noite, sofrendo da mesma maneira por todo o tempo. Ela tentou estender as mãos em direção ao Senhor, mas o Senhor apenas disse a ela: Blanca, é muito tarde para você. Os bichos serão sua cama e os bichos te cobrirão. Isaías 14:11. Quando o Senhor disse essas palavras, um cobertor de fogo cobriu ela e eu não podia mais vê-la. Nós continuamos a caminhar, vendo milhares e milhares de pessoas. Eram pessoas jovens, adultos, idosos, sofrendo em tormento. Nós chegamos num lugar que parecia como uma grande piscina de fogo, com milhares de homens e mulheres dentro dela. Cada uma dessas pessoas tinha um prato de metal no peito que dizia: eu estou aqui por não dar tributos e ofertas. Quando eu li aquilo, eu perguntei ao Senhor: Senhor, como isso é possível? As pessoas estão aqui por essa razão? O Senhor respondeu: sim, porque essas pessoas pensaram que os dízimos e as ofertas não eram importantes, quando minha palavra diz que é um mandamento. Em Malaquias 3, 8 e 9, está escrito: roubará o homem a Deus? Todavia vós estamos roubando. Mas vocês dizem: como nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês são amaldiçoados com maldições, porque vocês estão me roubando toda a vossa nação. O Senhor me disse que quando seu povo segura os dízimos, atrasa a obra do Senhor. Então o Evangelho não é pregado. As pessoas nesse lugar sofreram milhares de vezes mais do que os outros, porque eles conheciam a palavra de Deus e desobedeceram. Nós continuamos a caminhar e o Senhor nos mostrou um homem. Eu podia ver de sua cintura até sua cabeça. Eu comecei a ter uma visão de como ele morreu. O nome dele era Rogélio. Ele estava em seu carro quando uma pessoa se aproximou para pregar o Evangelho para ele e deu a ele uma Bíblia. Mas Rogélio não se portou com o aviso dessa pessoa e continuou no seu próprio caminho, sem saber que, alguns minutos depois, o seu carro sofreria uma batida. Ele caiu no precipício e logo morreu. No momento que ele bateu, a Bíblia abriu em Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Quando Rogélio leu esse verso, ele morreu e chegou no inferno. Ele estava lá somente há um mês e ainda tinha alguma carne em seu rosto. Contudo, ele estava sofrendo como os outros. A princípio, ele não sabia o porquê dele estar no inferno. Eu acho que quando aquele cristão se aproximou do seu carro, era a única e a última chance para ele aceitar o Senhor Jesus. A mesma maneira que muitos tiveram a oportunidade de aceitar ele.
Hoje eu te convido a abrir o seu coração para Jesus. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Somente por Ele nós podemos estar a salvo no reino dos céus. Atos 4,12. O Senhor também nos pediu para seguir os seus caminhos em santidade e honra. Deus o abençoe. Deus os abençoe, irmãos. Quando o Senhor pegou a minha mão, eu podia ver que eu estava sobre uma rocha e atrás de nós eu vi um anjo. Nós começamos a descer pelo túnel numa incrível velocidade. Rapidamente eu virei e vi o anjo que tinha ido e eu senti muito medo. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, onde está o anjo? Por que ele não está aqui mais? O Senhor disse: ele não pode ir onde nós estamos indo. Nós continuamos a descer e então paramos bruscamente como um elevador. Eu vi vários túneis e nós fomos por um que minha irmã Sandra falou sobre ele. O túnel onde as pessoas estavam penduradas com ganchos pela cabeça, com algemas no punho. O muro onde havia pessoas nele parecia infinitamente longo. Milhões de pessoas estavam presas nele. Havia bichos por todo o corpo deles. Eu olhei adiante e vi que havia outro muro, exatamente o mesmo do outro. Eu disse ao Senhor: Senhor, tem tantas pessoas nesse lugar. Instantaneamente, um verso da Escritura entrou em minha mente, um que eu não entendia. O Senhor me disse: o inferno e o Sheol estão sempre famintos. Provérbios 27:20. Nós deixamos aquele lugar e logo chegamos a um lugar que nós chamamos de o Vale dos Caldeirões. Esses caldeirões estavam cheios de uma lama borbulhante e nós nos aproximamos de um deles. A primeira pessoa que eu vi foi uma mulher. O seu corpo flutuava e afundava com a lama borbulhante, mas quando o Senhor olhou para ela, ela parou de mover e permaneceu suspensa na lama no nível da cintura. O Senhor perguntou: mulher, qual o seu nome? Ela respondeu: meu nome é Rubiela. O cabelo dela estava cheio de lama borbulhante e a carne pendurada dos seus ossos, que tinha sido queimada do fogo. Os bichos entravam pelos buracos dos olhos dela e saíam pela boca, e entravam novamente pelo nariz dela e saíam pelos ouvidos. Quando os bichos não podiam entrar, eles simplesmente faziam um buraco para entrar em outras partes do corpo, que causavam uma dor indescritível. Ela gritava: Senhor, por favor, me tire desse lugar.